Russell Norman Champlin, ele diz que o tema do livro de Oséias é a idolatria de Israel, a iniquidade de Israel, mas a restauração de Israel. O mesmo Deus que aponta para o pecado é o mesmo Deus que estende a mão para restaurar. O mesmo Deus que pune o erro é o mesmo Deus que levanta o caído. Aleluia. O livro de Oséias vai ensinar isso para a gente. O livro de Oséias vai trabalhar com essas verdades, maior do que qualquer outro profeta na Bíblia, tanto dos maiores quanto dos menores. Oséias encarnou a sua mensagem. Ele não foi apenas alguém que falou, ele viveu a mensagem. E de que maneira Oséias viveu a mensagem, irmãos? Quem conhece o texto sagrado, o que ele faz no primeiro capítulo? Ele se casa com uma prostituta, mas prostituta mesmo, irmão. Não é aquela prostituta cultural, não é prostituta espiritual, não é prostituta mesmo. Tá? E com ela tem 3 filhos. Meu Deus do céu. Já pensou se Deus manda você casar com a prostituta, filho? Não vamos pensar não, vamos voltar para a mensagem. É que a gente não tem tempo, né? Rapaz, primeira vez que estou pregando nesse púlpito, isso é dá vontade de sair correndo para lá e para cá, cara. Muito legal isso aqui, é muito bom. Vou ficar aqui mais parado, né? Assim, vocês vão ficar tudo assim, né? Olhando. O que o profeta Oséias, o que Deus está querendo com esse despautério, irmãos, com essa anomalia, pedir para que o seu profeta case-se com uma prostituta? E a prostituta, ela não saiu da prostituição, tá? Ela permaneceu na prostituição. O que Deus está querendo dizer? O que Deus está fazendo? Que Deus é esse? Ele está dizendo que o espírito profético não é só de falar uma mensagem, mas de encarnar essa mensagem. Porque o Deus de Israel estava querendo que Oséias sentisse o que ele sentia em relação ao povo de Israel. Eu vos amo, eu faço tudo por vocês, mas vocês vão servir outros deuses. Vocês se desviam da minha presença como prostitutas. Oséias, você vai sentir isso na pele. Muito forte isso na Bíblia, irmãos. Talvez as maiores encarnações da mensagem seja do profeta Oséias. E a gente está falando desse cara. Então eu convido você a ler o livro de Oséias. São 14 capítulos pequenos, rápidos, e com muita bagagem teológica, cultural, comportamental, e uma mensagem de esperança. E esse texto que nós linkamos do livro vai falar sobre algumas coisas interessantes. Eu vou apenas citá-las por causa do nosso tempo, mas eu gostaria que você prestasse atenção nisso. O profeta Oséias, no capítulo 6, o livro dele tem algumas divisões, e uma das divisões começa no capítulo 6, aonde ele vai virar a mesa, aonde ele vai mostrar ao povo a mão de amor do Senhor nosso Deus, o braço estendido de misericórdia do Senhor. E ele começa dizendo no versículo 1: vinde e tornemos para o Senhor. Se o profeta está chamando o povo para voltar, é que um dia o povo estava na presença de Deus, e o povo saiu, assim como a prostituta vai pelos seus caminhos, mas o Senhor está dizendo para a nação de Israel: volta, porque eu estou esperando vocês, eu estou de braços abertos para vocês. Portanto, meu querido irmão, não importa o que você já fez na sua vida, o que você está fazendo com a sua vida, Deus está te esperando. Volta, meu filho. Aleluia, aleluia. O versículo ele continua dizendo algo forte para a gente, irmãos, mas só a gente precisa entender
o conceito que está por detrás. Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida, mas Ele a ligará, Ele a curará. O mesmo Deus que trouxe castigo é o mesmo Deus que está trazendo esperança. O que a gente está encontrando aqui, irmãos? Nós estamos percebendo processos de restauração. Processos de restauração. Porque para você ser restaurado no seu casamento, restaurado nas suas emoções, restaurado no seu equilíbrio, você precisa ser desconstruído, para que nas cinzas, no pó, Deus possa erguer uma nova criatura. E quem faz esse processo é o Senhor nosso Deus. Ele fez a ferida e Ele mesmo a curará. Talvez essa circunstância que esteja acontecendo na sua vida, irmãos, já seja providência de Deus. E tu está orando para Jesus tirar isso. Você está orando para o Senhor repreender e te dar vitória. Não, filho, esse espinho vem da parte de Deus, porque o Senhor quer te desconstruir, porque Ele vai fazer um vaso novo. Aleluia, aleluia, aleluia. No versículo 2, nós vemos um texto maravilhoso, irmãos. Os textos lindos nas Escrituras Sagradas. O profeta diz: depois de 2 dias nos ressuscitará, e no 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. E aqui a gente não precisa de muita teologia, né? Não precisa de muito conhecimento aprofundado da Bíblia. De quem Oséias está falando, irmãos? De quem ele está dizendo? Para quem ele está apontando? Para Jesus de Nazaré, que ao 3º dia ressuscitou, e na sua ressurreição nós fomos incluídos. O texto diz: depois de 2 dias nos ressuscitará. Opa, mas Jesus não ressuscita só no 3º dia, mas antes desse 3º dia, ele experimentou a morte. E na morte de Cristo, na cruz do Calvário, o texto de Colossenses diz que ele cravou na cruz a cédula que era contra nós. E se hoje você está aqui nessa manhã glorificando a Deus com liberdade, é porque Jesus morreu na cruz do Calvário para te dar esperança. Quando nós nos reunimos nesta casa, aos primeiros domingos do mês, para celebrarmos a ceia do Senhor, nós estamos celebrando o quê, irmãos? Nós estamos celebrando a morte de Cristo, porque foi através da sua morte que Ele nos trouxe vida. Depois de 2 dias nos ressuscitará. Na morte de Cristo você recebeu vida. Você recebeu vida lá na cruz, quando Jesus, nas suas últimas palavras, disse: está consumado. O que está consumado? Todo o processo da salvação, todo o resgate da humanidade, todo o perdão já foi dado na cruz. É por isso que, para sermos salvos, nós não olhamos para frente. Para sermos salvos, nós olhamos para a cruz. Está entendendo isso? Só que aí o texto diz que no 3º dia Ele nos levantará e viveremos para Ele. A ressurreição da nossa morte espiritual aconteceu na cruz, mas a nossa caminhada de valor em valor, vivendo em Cristo, ela ocorre após a sua ressurreição. E é por isso que nós podemos pregar, irmãos. É por isso que nós podemos transmitir vida para o outro. É por isso que nós podemos ter um retiro bombástico
fantástico do jeito que tivemos, porque Ele ressuscitou, e a vida que Ele nos deu agora transborda em nós, e nós alcançamos outros, porque Ele nos trouxe vida, para que essa vida em nós superabunde ao ponto de alcançarmos uma cidade, alcançarmos um país e alcançarmos o mundo inteiro. Aleluia! Entendeu esse texto? Coisa linda. Versículo 2. E aí vem a cereja do bolo, né? Versículo 3. Todos nós conhecemos, sabemos de qual é salteado. O texto diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quando você for estudar lá no seminário, você vai se confrontar com algumas palavras estranhas que a teologia ela proporciona para nós. Mas os conceitos são normais, são inteligíveis. A palavra é meio esquisita, mas o conceito é tranquilo de se entender. E uma dessas palavras se chama cognoscibilidade. Olha que coisa linda, né? Dá para repetir isso aí? Cognoscibilidade. Mais uma vez. Está meio feio, mas vamos melhorar. De novo. Se falar 3 vezes rápido, é batizado com o Espírito Santo. É uma palavra dessa. Que é isso, meu Deus do céu? Simples, entendimento simples. O conceito simples. Cognoscibilidade significa que Deus se dá a conhecer. Deus se revela. Quero dizer para você que você só está aqui porque Deus se revelou para você. Porque se Deus não se revelasse para esta turma que recebeu aqui o certificado, eles não estariam aqui no primeiro passo, irmãos. Você pode pregar, você pode insistir, pode apertar pescoço, pode fazer chantagem. Se tu aceitar Jesus, eu te dou emprego. Você pode fazer o que você quiser, irmão. Se Deus não se revelar, não há salvação, não há libertação, porque não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas foi Ele que nos escolheu, irmãos. Quem começa o processo do resgate é o Senhor nosso Deus. E Osés está dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Sabe por quê? Porque nós já voltamos para o Senhor. Sabe por que é possível conhecer ao Senhor? Porque nós já fomos ressuscitados com Cristo. É possível conhecer ao Senhor porque nós estamos vivendo em novidade de vida. É possível conhecer ao Senhor porque nós estamos na presença dEle. Com certeza, enquanto eu estou falando aqui essa mensagem, em todas as mensagens proferidas nessa casa, o pregador fala 10 minutos, 15, 20, 30, 1 e meia, mas o Espírito Santo fala muito mais ao seu coração. Por quê? Porque você está aberto para a revelação de Deus. E como isso se processa? Se processa pelo resto do versículo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque Ele virá como a alva, não é isso? Se puder colocar o texto. E tem uma palavra nesse texto, irmãos, que Ele vai falar uma coisa muito especial para a gente. Ele virá a nós como a chuva, como a alva, algumas versões. E Ele virá como a chuva, nessa versão, a mais clássica, mais antiga talvez, uma das mais utilizadas, né, das conservadoras. Ela diz que é a chuva serôdia. As versões mais modernas falam chuvas de verão. O que está acontecendo aqui, irmãos? Por que está falando isso? O pastor amanhã vai trazer uma palavra muito importante, muito boa. Vai trazer um pouquinho, com certeza, de cultura judaica, trazer um pouquinho dessa coisa assim mais aprofundada. E em Israel, irmãos, quando chove em Israel, o povo dá glória a Deus alto.
a celebração, porque os índices pluviométricos de Israel chegam até 60 mililitros, né? Irmão, a chuva que cai aqui no Rio de Janeiro quase todo dia, passa dos 50, chega aos 70, algumas vai aos 80, todo dia. Esse é o Brasil. Então você glorifica a Deus, porque você está no Brasil, irmão. Mesmo tendo chuva do jeito que tem, agradece a Deus. O nosso país é o país da água. Israel não. Israel é um país profundamente seco. E as chuvas, elas acontecem em épocas pré-determinadas por causa da sua geografia, de onde ela está dentro de um contexto climático naquela região do Oriente Médio. As chuvas acontecem em Israel no começo da primavera e depois acontecem no começo do verão. A chuva da primavera é chamada chuva temporã. Não sei se você já leu isso na Bíblia em algum momento. É a chuva da primavera. Quando começa a chover na primavera, o que se faz em Israel? Se semeia. É o momento da semeadura, de lançar a semente na terra, porque vão se passar 3 meses, as colheitas vão vingar, e quando chega o tempo de se colher, vem a segunda chuva, que é a chuva serôdia, que é a chuva do verão. E quando chove, é o momento de se fazer o quê? Colher. Em Israel, existe uma festa para celebrar a colheita. Que festa é essa, irmãos? Que festa acontece em Israel para celebrar a colheita? Não, dessa vez tu falhou. Qual é a festa? Festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes ocorria porque era o começo da colheita, e o povo pegava os primeiros frutos e levava ao templo para sacrificar ao Senhor em oblação. O tipo de oferta que era dada no Pentecostes era a oblação. Você vai lá para Levítico, capítulo 6, você vai ler as ofertas. Porque eles levavam comida para agradecer a colheita que estava chegando. Agora vem comigo. O que aconteceu em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes? A descida do Espírito Santo. O que Oséias está dizendo para a gente? Vocês vieram, vocês retornaram para o Senhor. Eu fiz todo o processo de restauração na vida de vocês, para destruir, construir. Vocês agora estão conhecendo, prosseguindo em conhecer o Senhor, mas tem um negócio que vai chegar e vai estourar a boca do balão, e o nome desse negócio se chama Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é diferente do Emanuel. Porque o Emanuel é o quê? Já estou empolgado, pastor. A gente vai até 1h da tarde agora. Nem adianta mais olhar para mim. O Espírito Santo é diferente do Emanuel. Porque o Emanuel é o quê, irmãos? O que significa a palavra Emanuel? E o Espírito Santo é o Deus em nós. Ele estará convosco, capítulo 14, versículo 17 de João. Ele estará em vós, vos guiará por toda a verdade. Não falará de si, mas falará daquele que o enviou. Ele vos revelará todas as coisas. Vocês não saberão como responder, mas o Espírito Santo colocará resposta na boca de vocês, porque Ele é o Espírito da verdade, que vos guiará por toda a verdade. O profeta Oséias está dizendo: o Espírito Santo vai descer como chuva.
O que aconteceu lá no Retiro é a chuva do Espírito. O que está acontecendo na ERC é a chuva do Espírito. O que está acontecendo em Augsburg é a chuva do Espírito. Portanto, meu irmão, aproveita. Sacou? Aproveita. Porque o Espírito chegou, irmãos. É Ele que vai te revelar a palavra. É Ele que vai te ensinar as coisas. Ministério de louvor, por favor. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você o seguinte: o que o Espírito Santo quer produzir na sua vida é a maturidade espiritual. Deus quer acabar com os meninos da IERC. Forte é essa, hein, velho? Essa é para você falar, mas eu estou aqui empolgado. Deus quer acabar com os mimimis dessa igreja. Deus quer acabar com os bico grande, porque tesourou aqui, porque não pode mais fazer aquilo. Deus quer acabar com esse espírito da minha opinião tem que prevalecer. Porque tudo isso, irmãos, não passa de meninice, de criancice, de infantilidade, de egoísmo. E o Espírito Santo, Ele quer ajeitar a gente. Todas as vezes que eu me aproximo do Espírito Santo, eu me aproximo para perder. Vou repetir. Todas as vezes que eu me aproximo do Espírito Santo, eu me aproximo para perder, não é para ganhar. Senhor, eu estou precisando. Aí o Espírito Santo, e a tua esposa? Por que ela está triste? Ah, mas ela é boba, pai. Eu falo com ela, fica sempre. Vai lá pedir perdão para ela. Espírito Santo, estou precisando da tua unção, porque eu preciso preparar uma mensagem. E o teu filho? Quanto tempo você não conversa com ele? Senhor, eu vou preparar a mensagem. Vou falar para o teu povo. O meu povo é o teu filho, dentro da tua casa. Vai reconciliar com ele. Senhor, tu vai fazer grande coisa através da minha vida. E por que você ainda não fala com o teu cunhado? Por que você acabou com relações com o teu tio? Por que você está bicudo com o teu irmão dentro de casa há quase 2 anos? Irmão. Quando a gente chega perto do Espírito Santo, Ele ajeita tudo. Ele corta o nosso bico, Ele tira a nossa razão. E é isso que o Espírito Santo quer promover nessa casa, para nós podermos sonhar os sonhos de Deus que Ele já colocou no coração do pastor Semar. Mas para que isso possa se transformar em realidade, nós precisamos estar disponíveis ao Espírito Santo. Aleluia. Você pode se colocar de pé? Em nome de Jesus. É um novo tempo, gente. É uma nova história. Só que esse novo tempo vai ser tempo de desconstrução. Uhul. Muito líder aqui vai. Filho. A porca vai apertar. Não é a porca, não é da porca mesmo, né? Vai apertar. E estamos juntos, viu, pastor? Pode apertar aqui. Já tem apertado um pouco, eu estou dando glória alta. É isso aí, gente. Porque é isso que o Espírito Santo faz, cara. Tu acha que tu está legal? Quando você vai para o Espírito Santo, ele fala que você está horrível. Você se lembra de Isaías? Eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono, seu cetro enchia toda a casa, os
serafins voavam acima dele. Santo, santo, santo é o Senhor. E um dos serafins voou com uma brasa viva tirada do altar, tocou nos meus lábios. O que foi que o serafim falou? Qual foi a ideia que o serafim deu para Isaías, irmão? Tu está na bênção, rapaz. Estou me agradando de tu. O que Deus falou para Isaías? A tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo. Sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Rei. Aleluia. Se prepare para ter visões de Deus. Se prepare. Mas quando você começar a ter as visões de Deus, o Espírito Santo vai apertar o parafuso. Porque é isso que ele faz. Porque isso aqui não é um circo, irmãos. Isso aqui não é um palco. Isso é a casa do Senhor. E na casa do Senhor é Ele que manda, é Ele que opera, é Ele que direciona, é Ele que fala, é Ele que conduz, é Ele que exorta, é Ele que abençoa, é Ele que levanta, é Ele que abate, é Ele. Aleluia. Prepare-se para ser podado pelo Espírito Santo. Porque só vai ter conhecimento, seminarista, se você estiver disposto a ser trabalhado pelo Espírito Santo. Porque Ele está aqui como chuva. Amém. Vamos louvar o Senhor.